Olá, boa noite. Sou o Lauro César Santos Blasco. O meu RA é 204906. Sou estudante atualmente de licenciatura em Letras, Português e Espanhol na Unisanta. E vim falar sobre meu trabalho de conclusão de curso, que se trata da criação de glossário bilíngue contendo expressões idiomáticas encontradas em seriados. Bom, vamos lá. Muitos profissionais, especialmente os que trabalham com traduções, possuem em alguns momentos bloqueios na descoberta de expressões de naturalidade do idioma que está sendo trabalhado, pois em alguns casos a tradução literal não se encaixa perfeitamente no contexto, podendo trazer problemas para quem está consumindo a tradução. E no caso de alguns tradutores, eles não conseguem achar a melhor maneira de traduzir uma expressão, porque essas expressões são muito naturais daquela região, daquele país. Nesse caso, o seriado La Casa de Papel traz a região da Espanha, né, onde a série foi gravada, foi feita. Então temos muitas expressões, muitos termos, palavras que são utilizadas somente para quem vive, para quem está naquela rotina daquela região. A pesquisa ela visa a elaboração de um glossário bilíngue de expressões retiradas da série La Casa de Papel. O glossário ele traz a linguagem natural do espanhol falado na Espanha, trazendo todas essas expressões e palavras que são utilizadas na série e que são utilizadas no dia a dia, mas são pouco conhecidas para quem está vivendo fora daquela região. E o glossário ele torna mais fácil a descoberta e uso desses termos e conceitos. Então, o glossário ele traz realmente essas expressões, essas palavras e termos com a sua tradução mais próxima do seu sentido 100% no final. Os objetivos. O glossário ele poderá servir de auxílio a todos os públicos, para pessoas que, assim como eu, estudam espanhol, porém busco aperfeiçoar o meu espanhol. E por isso ele foi elaborado, foi criado. Porque eu que sou estudante de espanhol, vejo que tem algumas expressões que eu não conheço do espanhol. São 21 países que falam espanhol como língua nativa, né, no mundo. Então cada país tem sua expressão, tem suas expressões, tem suas palavras, tem seus termos utilizados somente por aquelas pessoas que vivem ali. E o glossário ele traz exatamente isso, essas expressões, essas palavras que quem está de fora não tem muito acesso, não conhece muito. E ele torna a tradução dela mais próxima para a gente que está vivendo de fora. Não somente isso, o glossário ele poderá ser utilizado como material de auxílio para professores, possibilitando a utilização em suas aulas, facilitando a compreensão dos alunos que estão aprendendo ou já possuem uma certa experiência na língua espanhola. Os professores podem utilizar esse glossário para trazer essas expressões para suas aulas. E também será de expressivo apoio para profissionais que trabalham na área de idiomas, incluindo tradutores que estejam trabalhando e possuam certas dificuldades para encontrar a maneira mais natural e compreensível. O glossário também pode ser utilizado por tradutores que, em alguns casos, traduzem de forma literal e não conhecem realmente o que aquela expressão, aquela mensagem quer trazer o seu real significado, porque às vezes é uma tradução literal, não expressa 100% o sentido daquilo que quer ser dito ou que quer ser expressado. Bom, a metodologia utilizada foi o roteiro original da série, La Casa de Papel, o roteiro da versão legendada e também a dublagem foi feita para o português. Com essas três bases, consegui juntar todas as expressões que foram ditas e ver quais foram as dublagens e as traduções feitas pelos tradutores em cima do roteiro original. Com o roteiro original, foi avaliado a tradução feita e eu utilizei cores para dizer sobre essas traduções. A coloração azul foi utilizada para as traduções que foram bem traduzidas, que conseguiram passar realmente o significado que gostaria. As traduções amarelas que foram traduzidas de forma certa, mas não trouxeram 100% o real significado e sentido da frase ou palavra. E a coloração vermelha para aquelas traduções que foram feitas de forma que dificultou ou não foi tão assertiva ao ser traduzido. Após avaliar sobre as expressões, as palavras que se repetiam no glossário foram tiradas, ficando apenas somente uma delas, deixando o glossário com apenas duas colunas, uma com as expressões retiradas do seriado e a outra com a tradução mais adequada depois da avaliação que foi feita. Com essas duas colunas foi colocado legendas, etiquetando cada termo da tabela, para que possa servir de localização para as pessoas que estiverem lendo e consumindo o glossário. Os resultados e discussão.
Um dos primeiros resultados obtidos foram a separação dos termos mais importantes. Utilizei o gráfico de pizza para tornar mais fácil a observação de quais foram as modalidades da tradução que foram utilizadas e quais foram as mais utilizadas, como mostra esse gráfico. Então, para mostrar as traduções que foram feitas, eu estudei sobre os universais da tradução, que são tradução literal, equivalência, implicitação, modulação, decalque, transposição, adaptação. Esses são alguns métodos que os tradutores utilizam para conseguir fazer as traduções. E o interessante ao fazer essa pesquisa, que os falsos cognatos, tanto na forma legendada, tanto na dublagem, eles são traduzidos de forma maior, de forma literal. Isso pode ser bom, porém isso também pode ser algo ruim, porque às vezes a forma literal ela não traz o sentido 100% daquilo que é ser expressado pela série original, né? E esse gráfico de pizza deixa bem claro e nos mostra quais foram os métodos de tradução mais utilizados, quais foram os métodos tradutórios mais utilizados. Após essa pesquisa com os universais na tradução e os gráficos de pizza, foi feita a redução dos glossários, como eu já havia dito, utilizando as cores. A cor amarela, vermelha e azul. Aqui temos um exemplo. Na série original foi dito que se caga de medo. Na dublagem foi traduzido de forma muito intensa, modificando o sentido, até dificultando para quem estava vendo de forma dublada. Porém, na forma legendada, foi traduzido de forma muito assertiva, dizendo assim: e se borram de medo. Na situação, eles estavam com medo. Então, ela conseguiu passar o real significado traduzindo de forma assertiva. Que se caga de medo e se borram de medo. São frases, expressões que são, sim, assertivas, e tanto para quem fez a legendagem, consegue transmitir para quem está vendo a série de forma legendada aquilo que ela deveria entender da situação atual, né? Bom, foi colocado ao lado de cada categoria uma legenda, para quem for consumir o glossário ficar mais fácil. Por exemplo, embaraçada. Embaraçada no espanhol é um falso cognato para a gente, que somos brasileiros. Então foi etiquetado com FC, que aqui ao lado, com essa ajuda que temos, conseguimos ver, falso cognato. Empapelada. Empapelada é um verbo. Então foi etiquetado com V para conseguir trazer essa facilidade para quem está consumindo o glossário, para quem está lendo o glossário, né? Depois de colocar etiquetas em todas as expressões, reduzimos o glossário a apenas duas colunas. Uma coluna com as expressões idiomáticas retiradas do seriado e a outra coluna com as suas traduções que julgamos, que foi julgado por mim, as traduções mais adequadas. Aquelas traduções que não alteraram o sentido e conseguiram ser entendidas por quem estava consumindo a série ou de forma legendada ou dublada, no caso. As considerações finais. Foi alcançado o intuito final que tinha em mente, que era a elaboração do glossário bilíngue, e ao mesmo tempo que estava sendo realizada a estrutura do glossário, eu também estava realizando a pesquisa dentro do glossário, como por exemplo, eu demonstrei o gráfico de pizza, que ali eu mostrei quais foram os processos tradutórios utilizados pelos tradutores. Porém, antes de eu fazer o gráfico de pizza, eu utilizei como método de apoio os universais da tradução de Mona Becker. Também utilizei as modalidades da tradução, recategorizados por Heloísa Gonçalves Barbosa, e o artigo Corpora Eletrônicos na pesquisa em tradução de Tony Beber Sadinha, que foram de extrema contribuição para a realização da pesquisa e ajuda para finalizá-la, né? Apresento que foi possível, sim, a realização da pesquisa utilizando tais métodos como embasamento. Então, através desses métodos que eu citei, eu consegui estudar, pesquisar sobre o que estava sendo tratado e assim concluir o glossário para ver se aquela tradução havia sido passada de forma boa, se havia sido compreendida por quem estava vendo, se ela havia sido traduzida de forma acertada, trazendo aquele significado que deveria trazer. Bom, aqui temos algumas referências bibliográficas que eu utilizei, como por exemplo, os procedimentos técnicos da tradução de Heloísa Gonçalves Barbosa, e aqui as legendas
Espero que eu tenha esclarecido todos os meus pontos da minha pesquisa. Muito obrigado pela atenção de vocês.